Graça e paz, irmãos. Um abençoado dia a todos vocês. Um domingo renovado de cuidado, sua família, sua vida, ao seu dia a dia. Muitos enganos nós cometemos em nossa vida quando imaginamos que para resolver um problema basta mudarmos os nossos relacionamentos, basta mudarmos a nossa maneira de estarmos junto com as pessoas. Basta que troquemos a peça que nós achamos ser a fundamental para que as coisas se ajustem em nossa vida. Isso eu me refiro olhando para o povo de Israel, que reflete diretamente em nossas vidas a relação que nós temos de estar bem ou não estar bem, principalmente com relação aos nossos relacionamentos entre família, entre igreja com as pessoas ou em qualquer outro ponto da sociedade. Há momentos em que entendemos que mudar a maneira de relacionar-se com as pessoas trará a solução. Quando de fato temos que olhar para o nosso coração e entender que muito mais do que mover uma peça como se fosse um movimento num tabuleiro de xadrez, o nosso coração deve ser pensado, repensado e trabalhado. A monarquia de Israel tem essa característica e nós observamos o povo querendo resolver o problema do seu coração movendo uma peça. E nesse caso, peça a ser movida é a peça maior do tabuleiro de xadrez, mover o rei que estava sobre ele. Meus irmãos, eu vou fazer a leitura aqui em 1 Samuel, capítulo 8, do verso 10 ao verso 18, que diz assim: Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. E os porás uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o Senhor o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais o que e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, são tantos os momentos, Pai, que nos confundimos e tomamos decisões mal embasadas. E quanto temos sofrido pelas decisões tomadas dessa forma. Senhor, que através da lição e da história de hoje, nós venhamos a ter maior maturidade na experiência com o Senhor, Pai. E desta maneira nós consigamos caminhar e caminhar de forma que o agrade. Oramos, Senhor, confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Vamos louvar a Deus e já voltamos. Quando a tempestade ruge com o seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz-se ouvir e com pavor, mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz, animar que andam sós, e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, soa a mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Eis que ouvimos tua voz, animar os que andam sós, e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e luta e ruge sem descanso e paz sentir, qual o som que se repete nas quebradas a rolar. Ao aflito e contristado tua voz vem consolar. Eis que ouvimos tua voz, sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com fragor do vasto mar. Meus irmãos, o tempo havia passado e Samuel já não era mais um jovenzinho que estava sob a tutela de Eli. Samuel, já agora adulto, já com seus filhos, conduzia o povo de Israel como um sacerdote, como um profeta e como um grande juiz. Nesse tempo, meus irmãos, nós observamos algo acontecer dentro da nação, dentro do povo, dentro do estado de Israel do Velho Testamento. Os seus relacionamentos com os povos vizinhos continuou da mesma forma, não foi mudado. O intento de Deus em fazê-los pessoas de posse daquela terra e exclusivos dentro dela não surtiu efeito, porque o povo caminhou em outra direção. E agora uma nova forma de governo é requerida por aqueles nossos irmãos do passado, é requerida por aquele povo. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje juntos aqui, olhar um pouco, dar uma caminhada, uma passeada dentro das Escrituras, analisando o surgimento do governo monárquico dentro do Estado de Israel. 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 a 7, 1 Samuel 10, de 1 a 7, nós temos os textos que nos dão base para nosso estudo agora nessa manhã. Nós vamos observar, quando nós estamos tratando a respeito da monarquia que foi instituída em Israel,
nós nunca podemos deixar de lado o conceito de que Deus, ele soberanamente continuava no governo. Ele soberanamente continuava agindo. Não é porque Israel passou a ter uma forma de governo diferente que Deus foi deixado de lado e deixou de lado também a sua soberania, o seu senhorio sobre a vida do povo, sobre, enfim, os seus relacionamentos. O desejo da monarquia, ele era um desejo nacional. O povo, através dos seus líderes, queria uma mudança de governo, eles queriam líderes que estivessem sobre eles e sobre eles de forma que pudesse ir com eles à guerra, pudessem liderá-los como um governante. Nós observamos que Deus, dentro desse desejo que o povo tinha, ele vem e ele tem a sua ação ali sobre esse povo. E nós vemos que Deus, ele permite a mudança de governo. E, de fato, ele estabelece essa mudança de governo dentro de Israel, de uma teocracia, onde Deus os governava através de alguns homens escolhidos, mas não ofício instituído, para uma forma de governo onde Deus continuava sendo o Senhor, mas que teriam sobre eles alguém que os conduzisse agora como um rei. Nós observamos que no período anterior ao estabelecimento da monarquia, o período monárquico, Deus, em muitas regiões da terra de Canaã, levantou juízes sobre o povo dele. E ele fez isso por uma relação de profundo amor. A resposta que buscamos, ela envolve de maneira bem direta o cuidado de Deus sobre o seu povo dentro de dessa nova forma de governo. Por que, meus irmãos, um rei? Por que da monarquia? Nós vimos que o povo queria isso. Olhem o capítulo 8, versos 4 e 5. Os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Era o que eles queriam um rei. Afinal de contas, eles afirmam que os filhos de Samuel não estavam seguindo nos caminhos do pai. Vamos lembrar que esse desvio que Israel tem, ele tem a sua origem no pecado que estava na vida deles. Não é diferente, meus irmãos, conosco, com o povo de Deus hoje. Pessoas têm se desviado do caminho do Senhor e isso tem acontecido. Nós temos observado que, segundo as Escrituras, o que nos desvia dos caminhos de Deus não é o ato de desviar, mas é o coração se distanciar do Deus Todo-Poderoso. É a relação da desobediência. E isso faz muita diferença na vida daqueles que estão com o Senhor. Israel estava naquele ponto de buscar a Deus quando vivia em crise. Interessante, não é? Parecido com muitas situações e circunstâncias do nosso tempo. Quando a situação fica difícil, corre-se para Deus. Quando está mais fácil, caminha segundo o seu próprio entender, seu próprio interesse, seu próprio coração. Meus irmãos, quando eles estavam numa situação de aflição, eles voltavam-se a Deus, Deus os ouvia e Deus os livrava, segundo os registros
que encontramos no livro de Juízes. Israel, vamos lembrar disso lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz: Você será bênção a todas as famílias da terra. Né? Deus os está chamando e os vocacionando para que sejam líderes espirituais no meio desse mundo terrível que estamos vivendo. Preciso da sabedoria de Deus para usar tudo isso. Nós observamos que Israel acabou tomando o rumo que as outras nações vizinhas já haviam tomado. Ele se enveredou por esses caminhos, meus irmãos, e nós observamos que eles se deram foi muito mal nessa caminhada. A semelhança da maneira como os povos à sua volta viviam, eles também, então, querem uma forma de governo semelhante. Samuel, naturalmente os seus filhos deveriam suceder. Não estavam caminhando como deveriam. Então, meus irmãos, diante dessa situação, eles vão buscar o modelo que eles conheciam. Adotar esse regime significava a rejeição, né, como já vimos, da liderança do próprio Deus. E Samuel era aquele que estava representando ali, naquele instante, naquele momento, a Deus entre as pessoas. Quando o povo de Deus ele abandona aquilo que Deus lhe deu como grande vocação, meus irmãos, nós observamos que a sua caminhada deixa de cumprir o propósito maior de Deus para si mesmo, para sua comunidade. Meus irmãos, Israel foi chamado por Deus, afinal de contas, para ser a sua voz profética entre as pessoas, entre os povos, que, afinal de contas, nenhum deles conhecia e tinha relacionamento com o Senhor. Querer esse regime, então, significava de maneira muito clara uma rebeldia contra o governo do próprio Deus. A liderança exercida por Deus, ela acontecia com a instrumentalidade de Samuel. O que preferiu o povo do Senhor? O povo do Senhor preferiu adotar uma forma de governo humana, meramente humana. E desta forma ele se nega a cumprir a vocação dele entre os outros povos, essa vocação sacerdotal e essa vocação profética, ser a voz de Deus entre as nações pagãs. Nós precisamos ser sábios, principalmente no tempo que estamos vivendo, porque quando nós falamos em instituições terrenas, nós estamos nos envolvendo, nós estamos nos aproximando, nós estamos nos relacionando com pessoas que veem de forma diferente. Precisamos nos lembrar que a nossa caminhada de vida ela não acontece apenas aqui no presente. Nós plantamos, semeamos para a colheita que amanhã então haverá. Os filhos de Eli, eles fracassam na sua caminhada, eles não fazem aquilo que era correto aos olhos do Senhor. Os filisteus estavam ameaçando o povo de Israel com muita frequência. Eles assediavam, eles tinham as suas incursões e o tempo inteiro eles estavam ameaçando. A Arca da Aliança não estava nas mãos do povo de Israel. E agora? Agora, meus irmãos,
não houve outra alternativa para Samuel do que dar razão às palavras que os anciãos trouxeram até ele. E nós vamos ver que eles não darão, os filhos de Samuel, sequência ao governo que estava já sendo praticado, exercido sobre o povo de Israel. Eles tinham, meus irmãos, razão quanto à sucessão da liderança dentro do novo Estado. Eles tinham esse receio. A rejeição dos planos do Senhor. Escolher a monarquia significava a rejeição desses propósitos. Foi uma escolha deliberada do povo contra o plano eterno de Deus estabelecido para a vida de cada um deles. Eles haviam ocupado Canaã, Deus os havia exortado a maneira como deveriam viver. E, meus irmãos, nós sabemos que Deus sonda a mente e corações, na sua soberania, Ele não está distante e ausente em momento algum de todos os acontecimentos. Nós vamos lá atrás, quando o povo estava no deserto, estava ainda distante da terra de Canaã, Deus exortando aquele povo com relação ao que haveria de acontecer. Deus diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei para mim um rei, como todas as nações em que se acham em redor deles. E o texto continua. Vejam, meus irmãos, lá atrás Deus estava dizendo: quando vocês fizerem isso, chegou o momento, eles estavam fazendo. No momento certo, Deus ele daria um rei a eles. E o rei com todas as qualidades necessárias para o ofício que eles deviam estar desenvolvendo. Nós falamos em liderança. Não percamos de vista o seguinte: Deus é aquele que concede os líderes para o trabalho dentro da sua igreja, dentro do seu corpo. E nós podemos tomar por base Mateus 9,38, que diz o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós observamos, meus irmãos, Deus deixando muito claro que a escolha é uma escolha que Deus nos permite fazer, e ele não perde de momento nenhum o seu senhorio. Então, Saul, ele acaba sendo escolhido o primeiro rei de Israel. E por que a sua pessoa? Nós vamos olhar no primeiro livro de Samuel e nós vamos ver, meus irmãos, que o autor desses livros, eles têm por foco não é a pessoa de Saul, absolutamente. Ele está mostrando que Samuel está como um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, nos dando a conhecer que, segundo o próprio Deus, existe ali um contraste entre o primeiro e o segundo rei que Israel teve. Nós podemos considerar que o fato de terem escolhido Saul como seu rei não feriu, meus irmãos, a vontade do Deus Todo-Poderoso. Deus dá a eles o rei que eles queriam. E nós observamos Saul ignorando os preceitos de Deus. Ele era um homem egoísta, um homem egocêntrico, um homem ciumento, um homem que gostava do poder. Nós observamos
o autor fazendo um contraste entre o coração de Saul e aquele que surge segundo o coração do próprio Deus. Samuel é o instrumento que Deus usa para ungir a Samuel como o novo rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a casa, sobre a herança, povo de Israel? Quando a gente fala em unção, hoje tem um desvirtuar muito grande do uso dessa expressão e até mesmo do azeite. Vamos lembrar que a unção, ela era simbólica e ela representava, meus irmãos, o ato que já estava acontecendo no coração. Nós vemos é, o azeite sendo simplesmente um símbolo da autorização divina para que o rei caminhasse dentro do seu ministério. Samuel é esse instrumento que Deus usa. Então nós vemos o rei sendo escolhido com os olhos do povo. E onde estava a base do povo para se fazer a sua escolha? Estava na aparência. Saul, ele era o candidato perfeito, né? Segundo as pessoas. As escrituras nos falam sobre isso. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zorar, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de Deus. Tinha ele um filho cujo nome era Samuel, moço e tão belo que entre os filhos de Saul não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía o seu rosto. É assim que o povo fez a sua escolha. Só que a gente observa que enquanto as pessoas estavam olhando a aparência daquele homem alto, forte, de grande beleza, Deus estava cuidando do seu segundo candidato. Deus estava trabalhando já aquele que seria o rei ideal, segundo o próprio ponto de vista do Senhor, o rei segundo o seu próprio coração. O texto que nós lemos ainda no início, na introdução, nos dá de maneira clara a entender que Samuel ele alerta o povo com relação ao que aconteceria quando o reinado, a monarquia estivesse estabelecida. Mesmo assim, quando ele fala dos seus moços, das suas filhas, né, elas estariam trabalhando para o rei, os moços estariam fazendo armas para a guerra, estariam cuidando do campo, eles teriam que entregar uma parte como imposto ao rei, mas eles preferiram assim o rei humano ao rei todo-poderoso. Então, nós observamos que esse cuidado de Deus nunca faltou, meus irmãos, para o povo de Deus. Absolutamente nunca houve falta desse cuidado. E ele escolheu pessoas para que o representassem aqui. Sempre foi dessa forma. E nós observamos que esse cuidado do Senhor, ele nunca, em momento nenhum, faltou para a vida do povo dele. Deus cuidou e supriu da nação de Israel, do seu povo, o tempo inteiro.
Esse sistema de governo, meus irmãos, ele seria um sistema de governo que viria com uma extensão do seu próprio braço. Não demorou muito para que Deus escolhesse um homem segundo o seu próprio coração para liderar esse povo. 1 Samuel 13 e 14 nos diz: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe agradou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele estava em desobediência. A nova liderança estaria nas mãos de um rei e, fechando esse quadro de liderança, estariam os sacerdotes e os profetas. Vamos pensar, ele estava reunido o conselho divino para trabalhar com o seu povo. Dessa maneira, meus irmãos, Deus continuaria conduzindo o seu povo através da história das Escrituras. Surgimento da monarquia em Israel. Nós voltamos aqui e vemos como tudo isso aconteceu. Um povo que se rebela contra o governo do Senhor, isso tudo porque o seu coração já estava distante dele. Um povo que olha para o povo divino e entende que a vantagem tomar a maneira de governo desse povo. Ele acha que é importante, que é salutar para a nação uma forma de governo assim. Mas nós observamos, segundo a própria Bíblia, que essa atitude que eles tiveram, que eles tomaram, de fato foi só uma extensão do distanciamento que eles já tinham do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, não guardando os mandamentos dele como um desejo profundo do próprio coração. É tomar cuidado com essa relação do bonito, do mais fácil, porque nós temos a facilidade de querer as coisas da maneira que nós entendemos ser o melhor. E temos deixado em muitos momentos Deus colocado de lado. Que em Cristo nós nunca percamos de vista. Que Deus continua sendo o Senhor da história, continua governando toda a história. E que dentro desse conhecimento de que Deus não perdeu a rédea de tudo, nós podemos tranquilamente nele descansar. Vamos para mais um hino e depois voltamos para encerrar o nosso estudo dessa manhã. Deus abençoe você, Deus te guarde. Tributamos-te louvor e pedimos
e pedimos bênçãos de celeste amor. E pedimos bênçãos de celeste amor. Oh, concede o crescimento na ciência e no vigor, imprimindo na memória teus preceitos, ó Senhor. Este ensino é de muito real valor. Este ensino é de muito real valor. Ó Senhor, em nossos lares manifesta o teu poder, e que o teu divino livro mais possamos conhecer. Desejamos sempre em tua luz viver. Desejamos sempre em tua luz viver. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós desejamos viver sempre em tua luz, aprender mais da tua palavra e entender, Senhor, o que o Senhor tem nos trazido como vontade ali revelada. Senhor amado, nós na prática do dia a dia, nós temos muitas vezes tomado rédea da nossa vida, querendo governar-nos a nós mesmos, sem que nos sujeitemos ao dirigir do Senhor sobre cada um de nós. Israel sofreu por isso e quis viver uma realidade distante do Senhor. A Deus, nos abençoe para que não seja conosco de tal forma as situações que nos assenhoriemos da nossa própria vida, colocando o Senhor de lado dentro das nossas ações práticas. Guarde cada um de nós, nossas famílias, nossos lares. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a graça presente do Senhor Jesus no consolo que o Espírito tem sobre nós, seja sobre a nossa vida, os nossos familiares e renove sobre todo o povo de Deus que está espalhado pela terra, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus guarde a sua vida. Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Os salmos foram escritos com o propósito de adorar ao Senhor e clamar a Ele. No entanto, o povo de Deus aprende muito com as canções que vemos ali, haja vista que elas assumem contexto comovente, penetrante, profético e poderoso. Assim é o Salmo 22. Foi escrito 1000 anos antes de o Filho vir ao mundo em carne e citado por ele quando estava morrendo na cruz. Davi, o seu escritor, mira o futuro e nos coloca ao pé da cruz. Davi, rei soberano, escreveu este salmo sobre um rei sofredor. Quando lemos, nos sentimos como se estivéssemos à sombra da cruz.
Há muitas profecias neste salmo e todas foram cumpridas na cruz. Nos evangelhos, vemos a cruz com os olhos do homem, mas neste salmo, vemos a cruz com os olhos de Deus. O que os discípulos viram com os olhos, Davi viu com o coração. Se você tem dúvidas a respeito do amor de Deus pela humanidade, pense no que Jesus suportou. Quando os soldados o crucificaram, seus lábios estavam fechados. Mas quando ele foi abandonado por Deus, não pôde mais conter sua angústia e dor. Deus apagou o sol e puxou a cortina da noite sobre a terra, e ao meio-dia as trevas desceram. Quando Jesus voltou o seu rosto para o mundo, Deus deu as costas para ele. O Pai deu as costas ao Filho para que nunca tivesse de virar as costas para nós. Que paixão!